encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos se pôr de pé para nós fazer uma oração, para nós dar início à nossa escola dominical. Glória a Deus. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esta manhã gloriosa, por este dia glorioso, Senhor, de nós podermos estarmos aqui uma vez mais na tua casa para te louvar, para te engrandecer o teu nome, para ouvir a tua palavra. Deus, venha abençoar a cada um de nós, Senhor, nesta manhã, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seu assento, vamos cantar o hino da harpa 156, 156. Aleluia. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos teus braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti teu grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, e graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me,
poder cabal e a graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! Ele nos amou primeiro. Por isso estamos aqui, para louvar o seu santo nome. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Quero chamar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar aqui na frente. Nós vamos estar orando. Irmão Nilton, vem cá fazer essa oração pelos nossos professores e por nós alunos nesta manhã gloriosa. Aleluia. Depois o presbítero irmão Claudésio fazendo a leitura e a nossa professora irmã Alessandra nesta manhã vai ministrar a aula. A paz do Senhor, igreja. Senhor, meu Deus, Pai querido, uma vez mais nós te louvamos por esta manhã gloriosa de ensino, Senhor. Pedindo a Ti, Senhor, a bênção sobre a vida de cada um dos professores, Senhor. E muita sabedoria, Papai querido. Dar a eles, Senhor, muita capacidade para que eles venham esclarecer, Senhor, a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o nosso corinho, os irmãos podem tomar assento e as classes vão sair. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Presbítero irmão Claudésio fazendo a primeira parte da lição. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Lição de número 8. Dia 21 de maio de 2023. Como está passando rápido, né? O tempo, né? Como os dias estão correndo rapidamente. Temos que aproveitar de estarmos na casa do Senhor, né? Estudando a sua palavra, se preparando para se encontrar com Ele. O título da nossa lição: a importância da paternidade na vida dos filhos. Né? Nosso textuário. Eu gostaria que... O tio Zia, pode ler para nós, tio? Eu vós, pois, não provoquei. Eu vós, pai, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do A verdade prática. A irmã Amália, pode ler para nós, irmã Amália?
Verdade prática é importante, né? Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Temos a nossa leitura diária, segunda, né? Em Salmo 49:3 fala: falar com sabedoria. Terça, leia a palavra de Deus com seus filhos, eduque seus filhos com disciplina, né? Aqui essa palavra disciplina nós vamos aprender, né? Que não é o castigo, muitas das vezes vou ensinar o meu filho a base do castigo, aqueles castigos meio antigos, né, Jefferson? Te lembra que a professora veio e botava nós de... Eu nunca fui, mas os meus colegas, aquelas tampinhas de garrafa, nós ficava com medo, pô, olha, a secretaria está ali, ó. Mas não era desse jeito, né? A disciplina aqui é ensino, é ensinar, né? Ensinar, tá? Quinta-feira, ensine o caminho certo, ensine seu filho a amar a lei de Deus. Sábado, eu e a minha família serviremos a Deus. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12, e depois 1 Samuel, capítulo 8, né? Eu vou ler um versículo, e os irmãos em sequência podem ler, tá bom? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Davam, porém, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o gato tirava ao sacerdote, tomava para si, e assim fazia todo Israel, que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne pura, senão tu. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para si quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora há de dar, e se não, por força eu tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens diante ao Senhor, porquanto o homem que chegava ao perto do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de todo como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome de seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Coisa terrível, né? Nós vamos aprender nessa manhã com a nossa professora irmã Alessandra esse assunto tão importante, né? Pode chegar aqui, irmã Alessandra. Nós vamos ver que apesar da dedicação desses dois homens ao ministério, seus filhos não seguiram seus exemplos, né? Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Peço a oração dos irmãos, quase que eu não vi. Deitei bem, amanheci ruim. Mas se eu parar para tossir, limpar o nariz, os irmãos me perdoem. Lição de número 8. Glória a Deus. Eu sou a única que não tem telhado de vidro hoje aqui. Ô, glória, né? Não sou nem pai, nem mãe, nem você. Glória a Deus. Nós vamos nos deter, dois pedidos eu vou pedir para os irmãos. Nós não vamos trabalhar nessa lição com foco voltado ao ministério, mesmo que ele toma dois exemplos de dois homens que estão com cargos ministeriais, mas não é a intenção da lição nesta noite. Nesta manhã batemos nos obreiros, né?
focarmos como pais, como obreiro, mas não, é como pai numa parte geral. E segundo é que, para que a gente também não se detenha a exemplos, né, da nossa recente atualidade, assim, para que nós não causemos murmurações, amém? Vamos nos manter nos dois exemplos lindos que a Bíblia deu, e a revista deu, e nós temos mais dentro da Bíblia, que com certeza nos dará lições gloriosas. Vamos introduzir então o primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Ali nós vemos a primeira família, né? Esse primeiro tópico o escritor vai abordar para dar uma explicação daquilo que Deus constituiu como família, a base e a composição familiar, pai responsável com uma função, uma mãe responsável com outra função, e filhos que fossem bênçãos, mesmo num período de pecado, num período que eles se distanciaram, desobedeceram à palavra de Deus e foram tirados para fora, mas Deus dá uma ordenância, um parâmetro. Deus coloca cada um na sua ocupação. O homem tem uma responsabilidade e a mulher tem a sua outra responsabilidade. E é interessante que nós vamos ver na lição, focando sempre o homem para o ensino das crianças, e isso é muito importante, mas nós vamos ver Provérbios também dando uma pincelada no capítulo 1, no capítulo 6, e um conselho no capítulo 30 de Provérbios, que o filho, também não pode desprezar o conselho e a orientação da mãe, Então é uma lição muito interessante aos pais que já formaram, alguns já formaram seus filhos, porém outros estão aí com a obrigação também, paralela a isso, na formação dos netos. Isto é muito importante, porque um avô, ele pode influenciar ou pode estragar um ensinamento que o filho, o pai, está tentando dar ao seu filho, Então vamos ver aqui, Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente, gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Eu vou discordar em alguns pontos dessa revista, tá, irmão? Principalmente concernente à vida de Samuel. A Bíblia, eu não posso estar equivocado, os irmãos me ajudem. Eu não vejo a trajetória de Samuel sendo a mesma trajetória de Eli. Haja vista que nós vamos aprender que o final da família de Samuel foi um e o final da família de Eli foi outra. Um final totalmente tirado. Ele foi tirado da linha sacerdotal, tirado o direito dos filhos, e a vida deles foram ceifadas totalmente. A palavra de Deus diz que Deus vai repreender Eli e vai usar um termo que o braço dele seria encurtado, Já Samuel não. Se a gente vê no capítulo 12, eu não sei se de 1º ou de 2º Samuel, nós vamos ver Samuel, 2º eu acho, Samuel se apresentando diante do povo, apresentando o novo rei que Deus vai dar para o povo, e ele vai fazer uma fala da sua vida na frente do povo, na frente dos seus filhos, e ainda vai perguntar, meus filhos estão aí, para testemunhar a vida que eu tive, a preparação que eu tive, o que eu fiz. E Samuel se retira
e também retira os seus filhos que estão cometendo o pecado, e é o que não acontece na vida de Eli. Eli está omisso aos pecados dos filhos, às falhas dos filhos, eu vou usar uma palavra bem vulgar, mas ele não quer perder o poder da instituição sacerdotal que ele tem. Os privilégios, ele não quer dizer, não, eu preciso, meus filhos não servem mais para ser sacerdote, eles não estão com condição ministerial de continuar essa linha sacerdotal, porque eles estão em pecado, eles vão ficar aqui reclusos, ser disciplinados, porque o que eu acho interessante, irmãos, é que o ensinamento de Eli está gerando um homem. Oh, Jesus, misericórdia, não vi, irmão, copa, perdão. Oh, Jesus, ensopou aqui, pastor. Ele está gerando um homem, e o homem é Samuel. Olha que interessante. Ele não consegue formar 2 filhos, mas ele está formando um profeta. É meio paradoxal isso, né? Meio estranho. Ele não forma 2 filhos, mas ele consegue formar um profeta junto com ele, crescendo com ele, aprendendo com ele, ministrando com ele, está Samuel. Formando um caráter, uma índole, um conhecimento na palavra e nas coisas de Deus. Mas Eli não consegue corrigir seus 2 filhos. É aí que a gente entra na temática complicada do amor, né? O amor que é um pouco... Vamos chegar lá, amém? Então aqui a primeira família, Adão e Eva, com princípios, padrões estabelecidos por Deus. Né? O homem tem a sua ocupação, a mulher tem a sua. Eu vou agora fazer uma ressalva da minha vida. Né? Não precisa encher, irmão, porque eu não vou tomar. Da minha vida, porque... há um paralelo muito... Nós sempre fomos muito 8 e 80, né? Nós vemos pais no passado, e eu não estou abrindo crítica ao meu, porque para mim é o pai mais perfeito que existe na face da terra, é o meu, glória a Deus, e é o melhor pai que Deus me deu aqui na terra, e sou muito feliz por isso. Mas nós vemos que basicamente ficou incutido no homem esta responsabilidade de cuidado, de trazer o provento. E já a mãe, não. Eu volto para casa e mesmo tendo um amor e sabendo que meu pai me ama, eu vejo existe uma dificuldade, né? Benção, pai. Boa noite, pai. Dorme com Deus, pai. Né? Enquanto na verdade eu queria mesmo pular no pescoço dele, dar um beijão nele. Ouvir ele dizer, filha, eu te amo. Né? Então o pai ele é mais fechado para essa expressão de sentimento. Mas o filho, quando vê o pai cuidando, corrigindo, sistematicamente, ele entende que há um amor, porque o amor não é mostrado de palavras, ele é mostrado no zelo e no cuidado. E aí hoje nós já vivemos o contrário. Né? Pais que no passado sentiram essa falta e eles querem expressar muito amor, muito cuidado, muito zelo, muito isso, e aí não conseguem fazer uma correção no filho, não conseguem colocar um obstáculo, um limite ao filho, né? Uma disciplina. Eu tenho um irmão, que a nossa família é pequena, eu e ele. Ele tem uma única filha, já com 50 anos, uma filha de 6 anos. Então, vocês já estão entendendo o problema, né? Um homem com 50 anos, com uma filha de 6 anos, ficou bobão. E a família é culpada. E eu estou nessa culpa, porque de vez em quando eu recebo uma ligação do meu pai, desesperado, porque ele está devendo ao banco 5, 8, 10 mil, e o juro do banco está consumindo ele. Eu digo, pai, mas como?
Aí vamos conversar, vamos ver para resolver, vamos ver para solucionar o problema. Ele faz tudo que a menina quer. A menina faz balé, a menina faz natação, a menina... Falei, ei, padrão da tua vida, meu amigo, meu irmão, padrão daquilo que você pode oferecer. Não, mas eu não sei dizer não. Aí a minha mãe veio com uma fala, é amor, filho, você não entende, você não tem filho, é amor. Eu falei, isso não é amor não, mãe. Sinto muito te dizer, isso não é amor não. Amor impõe limites, amor impõe a condição real que você vive. Ele está colocando a menina numa redoma de vidro e quando a verdade bater a porta dela, ela não vai saber lidar com o negócio. Isso aí está longe de ser amor, entendeu? Não tá preparando os filhos para a vida, irmãos. E nós somos responsáveis, como pai e mãe, responsáveis para isso. Devemos tomar cuidado. Sigamos. A falta de autoridade no lar. Aqui o irmão citou a leitura diária e eu acho interessante a leitura de Josué, que todos conhecem, né? Josué vai levantar aqui, a autoridade sou eu. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu... E a minha casa, ele não deixa ninguém de fora. Vamos servir ao Senhor. Ele está dizendo aqui, a autoridade sou eu, enquanto tiver todo mundo debaixo das minhas mãos, debaixo da minha autoridade, debaixo do meu sustento, sou eu que provejo e sou eu que direciono. Né? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente vocês agora, que já estão com um filho na adolescência, na puberdade, nos jovens, começam a namorar. Irmãos, vocês precisam entender, incutir neles, que principalmente dentro do lar de vocês, existe uma autoridade, e uma autoridade de respeito. Né? Eu via meu pai, a única família crente, no meio de ele 9 irmãos, minha mãe 10, né? Família grande. Nenhum servia ao Senhor e ninguém tinha muita vontade de fazer churrasco lá em casa, não. Era todo final do ano, na parte da família do meu pai, uma confraternização no Natal. E aí eles escolhiam a casa de algum dos irmãos para ficar sempre mudando. Na nossa, ninguém nunca ia, porque havia uma lei lá em casa. Aqui não entra bebida alcoólica, porque nessa casa ninguém bebe. Entendeu? Então vai lá em casa, quer comer uma carne, fazer um churrasco, quer jantar com a gente, vai jantar, mas vai beber Coca-Cola, suco, ninguém vai levar bebida, porque meu pai não deixava, ficava do portão para fora, entendeu? Então hoje filhos, eles precisam entender, né, que no teu lar a autoridade é você. Né? Você não precisa ser grosso, não precisa ser rude, autoritário, trate com amor, mas trate no princípio da palavra. Olha, filho, eu sou o pai aqui, eu sirvo a Deus e a minha vontade é que você sirva junto comigo. Mas se você não está nessa mesma linha, nesse mesmo desejo, foi o que eu te ensinei a vida toda, a palavra, tudo bem. Siga o seu caminho, fez 18 anos, tem seu pensamento, tem seu desejo. Mas aqui dentro, quando você trouxer sua namoradinha, não dorme junto. Aqui dentro, quando você vier com seus amigos, não fuma aquele cigarro elétrico. Aqui dentro, quando você trouxer seus amigos, não bebe cerveja. Aqui é uma casa edificada ao Senhor e a autoridade ainda sou eu. Sou eu, o pai. Com amor, com carinho. Porque, irmãos... Nós vamos ler aqui o menino da Bíblia. Mantenha a NVI para mim, se tiver aí, tá? Nos versículos que eu te pedi. Nós vamos ver um versículo em Provérbio. Eu acho que é Provérbios 6 e 20. Porque, irmãos, vocês aprenderam numa lição, né? Pais zelosos, piedosos, né? Filhos rebeldes. A gente ensina, né? Vocês ensinam, vocês cuidam. Mas vai chegar uma hora que eles fazem as decisões deles. E vocês não podem ficar culpados por isso. Não é? Vocês têm que ter consciência que vocês fizeram melhor, que vocês orientaram, instruíram, mas chega o momento que cada um escolhe, irmão. Eu creio que eu posso dar o exemplo do irmão Michel, né? Eu queria muito que um pai estivesse dando aula hoje, não eu, né? Mas o irmão Michel cresceu num contexto que tinha tudo para ele dar errado. Não teve ensinamento, não teve orientação num lugar de pecado. E olha aí,
Mas ele mesmo estava contando o testemunho dele domingo passado, que não foi assim com a família toda. Ele tem um irmão que está passando, né, que está fora, que ele está tendo problema. Então, irmãos, a obrigação nossa de pais é ensinar. Mas os filhos, vai chegar um momento que eles vão fazer as próprias decisões dele. Só que vai chegar um dia, irmãos, olha, porque tem duas coisas que trabalham. É o Espírito Santo e a semente lançada. Entendeu? A boa semente lançada, ela trabalha, irmãos. Ela trabalha. Então é essa paz e esse entendimento que vocês precisam ter. Vocês lançando a boa semente com exemplo, com amor, com carinho, com correção, com disciplina, a semente foi lançada. Vai chegar um dia, nem que ele tenha 50 anos, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Amém? Vamos ver aqui, 6, o 20. Aleluia. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Eu achei interessante isso. Porque você veja bem, ele dá uma orientação para que o filho primeiro guarde o ensinamento que vocês vão dar, mas depois é com ele. A parte de amarrar no coração, de atar ao pescoço, é uma decisão do seu filho, irmãos. Não é uma decisão que a gente consegue impor. Eu tenho na família, tenho irmãos, conversei já com irmãos, tivemos uma reunião um dia de adolescentes, nós trabalhávamos com mais de 80 adolescentes em Taubaté, numa reunião de pais, e eu ouvi um pai desesperado dizer, se a minha filha, isso há 10 anos atrás, se a minha filha chegar para mim e disser que está grávida, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu mato ela. Eu falei, é por isso que seus filhos nunca vão chegar para vocês e contar tudo o que precisa ser contado, né? Eles contam para todo mundo, menos para vocês. Vocês não podem ser omissos a tudo, mas vocês não podem ser assim, né? Com esse tom de autoridade, com essa expressão. Precisa saber, o filho precisa saber que ele tem uma abertura para falar com você sobre tudo. Eu não sei se hoje está mais fácil ser jovem ou se está mais difícil. Eu não sei, porque antes nós não alcançávamos o conhecimento com os pais, porque havia uma barreira. Hoje a internet está aí que ensina tudo do jeito que quer e do jeito errado, né? Então eu não sei discernir. Eu olho para eles e fico com medo. Né? A ponto de eu estar dando aula para os jovens e a professora toda faceira dos adolescentes chegar em mim e dizer, ai, irmã Alessandra, uma adolescente me confidenciou algo, aí eu estou feliz porque ela confiou em mim. Eu falei, tá, irmão, o que ela falou? Já me arrepiei, né? Porque eu sabia com quem eu estava lidando. Ela me pediu para ir na farmácia comprar um teste de gravidez para ela. Eu falei, aham, e você acha benefício nisso? Que ela ocultou uma coisa do pai e da mãe e correu para procurar a professora porque ela tem medo. Ela tem um sentimento de medo. Mas ela não está grávida, não. Eu falei, hello, irmã, acorda para a vida. O fato dela não estar grávida não significa nada. Significa que uma menina com 13 anos, 14 anos está tendo relações sexuais. Isso não pode. Isso tem que ser levado aos pais, não é uma coisa que para numa professora, que para numa confidente. Nós não somos padre aqui, nós temos que chamar o pastor, ou pedir orientação e levar ao pai. Eu não posso ficar com essa bomba na mão de uma menina com 13 anos, me pedindo para fazer teste de gravidez, irmãos. Né? Então, é complicado, mas, Jesus, eu acho que nós vamos chegar nessa parte de 880, pais autoritários demais e pais Nutella, né? Boca mole, não tem autoridade para nada. Né? As mulheres mandam, eu já não casei por causa disso, irmão, porque eu sou mandona, então eu prefiro ficar na minha. Porque no lar quem manda é o esposo, quem fala é o esposo, mas aí eu encontro uns boca mole que não se pronunciam, aí a mulher tem que mandar, porque fazer o quê? Senão a casa não vai. Então não culpe elas. Então vejam bem, a intenção
a proposição, ninguém mandou vocês me chamar, agora vocês aguentam, vão apanhar. Eu falei para as irmãs, não falte, que é a nossa hora, vamos bater nele, sou Glória. Brincadeira, irmã, só para descontrair. Então, a função do pai é ensinar, mas o momento da decisão vai ser do filho. Se ele vai amarrar, se ele vai atar, se ele vai amarrar no pescoço e vai lembrar. Se você cumprir o Deuteronômio 6, que é levar o filho, ensinar o filho, cuidar do filho, fica tranquilo. Porque até aos 3 anos, os filhos eram desmamados, né? A Ana, quando vai levar Samuel, desmama ele e leva ele para Eli. A partir disso, o filho, o macho, o homem, ia com o pai. Não é por isso que muitos sacerdotes na Bíblia são tratados como pai, porque alguns filhos são levados ao sacerdote para que o sacerdote ensine eles, criem eles, cuidem deles, tá? Vamos lá. A falta de autoridade no lar, já falamos. Vamos para o problema de uma paternidade ausente. Ai, meu Deus, né? Nós temos o exemplo, que é o exemplo ministerial, e isso existe, infelizmente, muito no passado. Cansei. Ó, irmãos, olha, eu era nova, eu tinha um amigo e a gente atendia famílias. Mesmo não sendo casado, não tendo filhos, eu cansei de atender casais, irmãos, casais. Atendi um pastor uma vez que estava com problema com a filha, com 8 anos a menininha já estava com problemas, e eu ajudei na orientação, e logo depois tive que atender ele com a esposa, por causa de traição, por causa da negligência do esposo. Muito zelo, muito cuidado na obra de Deus e pouco cuidado com a família. Era o tempo todo orando, era o tempo todo consagrando, né? E a esposa não estava no mesmo ritmo que ele, não estava com a mesma visão que ele. A esposa um pouco carnal, um pouco carente, um pouco necessitada. Daqui a pouco não deu outra, né? Fomos atender, o ministério teve que retirá-lo, né? Ele não teve mais força para retornar ao ministério, ficou fora do ministério até hoje, é nosso amigo da família, tudo, mas está fora do ministério até hoje, porque não conseguiu voltar, por causa de um adultério no seu lar. Então, nós precisamos tomar cuidado, temos que ter zelo. A palavra de Deus, ela é básica em uma única coisa, na vida inteira, em toda a vida, você manter sempre o equilíbrio, né? Deus vai falar, luz demais não dá, luz pouco também não dá, sal demais não dá, sal pouco. É um equilíbrio, precisa trabalhar. Mas tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber que você tem que chegar em casa a tal hora, que você tem que conversar com o teu filho, preparar ele, levar para a igreja, chegar no final, perguntar da lição, perguntar se tem tarefa, acompanhar ele. Você não pode não ser bom em matemática, não entender nada de leis de física, de nada, mas só o fato de você sentar do lado dele e ver ele fazendo, irmãos, aquilo, meu Deus, vocês sabem o que é isso, vocês já foram filhos. A atitude do irmão Gessé, aquele dia, só de ficar do lado da menina, é isso aí, irmãos, é uma sensação. Nós fomos gerados pela mãe, passamos 9 meses sendo protegidas por ela. Agora, o que a gente quer é isso que as irmãs às vezes não entendem, né? Gerei 9 meses e agora fica aí, grudado no pai. Mas agora o que a gente quer é sentir aquilo que nós só ouvíamos falar lá dentro, é sentir a proteção e o cuidado do pai. Eu tinha uma loucura para andar com meu pai, uma loucura. Não via a hora de poder negociar junto com meu pai. Eu tenho uma admiração para o meu pai, porque ele é semi-analfabeto, de roça, né? E hoje é um homem que trabalha na feira, e eu olho para ele, eu digo um homem de sucesso, porque eu estou tranquila, minha herança já ele garantiu, nem preciso trabalhar muito, porque ele garantiu a minha herança, sou Glória, né? E eu tinha uma loucura de ir com ele. A primeira vez que eu disse, pai, deixa que o senhor, eu tinha 8 anos, ele foi na primeira mercearia que ele passou, ele me esqueceu, ele voltou para casa, a mãe falou, cadê a Alessandra? Ai, meu Deus, esqueci a Alessandra na mercearia, né? Mas eu tinha loucura de ver o pai. E qualquer coisa eu falava, compra, pai. Ele diz, não tem dinheiro. Eu olhava para ele, tem cheque, pai. Né? Hoje é o cartão. Eu olhava para ele, tem cheque, pai. Dá um cheque.
dá um cheque. Aí foi meu pai que foi me ensinando hoje a negociar. Eu não aprendi na faculdade não, irmãos, aprendi com meu pai. A comprar, pagar, a comprar só o que eu posso comprar, a ter só o que eu posso ter, a não ser pesado ao próximo, a não ser pesado à igreja, a não ser pesado a ninguém, a ter integridade, a dizer que vou e vou, a dizer que não vou, não posso e não posso. Aleluia. Glória. A figura paternal não é tanto do menino quanto da menina. Hoje a ciência já prova que até a parte sexual da criança está na figura paterna. Quando ele não tem, ele pode cair para um lado ou para o outro. Ele fica perdido, né? É isso aí. Os problemas de uma paternidade ausente. Eu risquei assim, ó. Os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Isso não mudou, irmãos. Viu? Principalmente os pais mais novos aí. Ô, Glória, Caluana e o irmão que vai vir aí, né? Esses pais que vão vir aí com uma geração mais nova. Não mudou. Tem muita gente tentando passar essa obrigação para a igreja e para a escola secular. Não. A Bíblia é bem enfática que a formação do caráter, da moral, da educação, quem dá é o pai e a mãe. A sociedade não influencia. O Estado não pode influenciar. O Estado tem que te dar recursos. É diferente. Tem que te dar saúde, escola, entendeu? Mas a educação, quem dá para os seus filhos somos nós. Não adianta querer cobrar da professora da escola dominical que em 1 hora ela não fez um milagre no teu filho que tem 12 anos e você não conseguiu fazer. 12 anos com ele, ele não te respeita, aí você vai querer que 1 hora a professora lá na escola dominical ela faça o milagre do teu filho. Não, não tem como, tá bom? Sigamos. 2. A paternidade autoritária, e vamos falar, ele separou, né? Não, está aqui, a paternidade permissiva. Infelizmente, irmãos, também, falando hoje, o pastor pode até confirmar, falando sobre paternidade, nós temos um tabu, né? Que foi quebrado, mas foi quebrado meio que da maneira equivocada, né? Que antes Deus, se eu fizer assim, ele já vai me lançar um raio do céu, me matar, me queimar. Foi criado um medo de Deus, não foi criado um temor por Deus, foi criado um medo de Deus, né? Que a geração passada e era incutido pelo medo. E nós vemos ainda às vezes em algumas ministrações pessoas que incutem isso, o medo, né? E não é por aí. Nós temos que falar a palavra com temor e obediência, mas não com medo. Porque quando nós agimos com medo, quando tinha medo da minha mãe, eu tinha muito medo da minha mãe, né? Eu sem querer quebrava um copo, é porque eu era terrível mesmo. E aí o que eu fazia? Eu escondia. Essa é a reação de quem tem medo. Essa é a reação de quem tinha medo de Deus. Pecava, escondia. Porque tem medo de se apresentar, medo de rasgar o coração e falar, errei, fui eu que errei, mãe, eu sou a culpada. Eu tinha medo. A mãe falava, quem fez isso? Só era eu e meu irmão, ainda dava, né? Eu ficava bem quietinho, olhava para ele, graças a Deus meu irmão era companheiro. Ele nunca me denunciava, meu irmão sempre foi gente boa. Eu sempre fui a terrível. A mãe sabia em quem bater, ela sabia em quem bater, né? E aí eu ficava olhando assim, porque eu tinha medo. Porque eu dizia, se eu falasse, fui eu, mãe, ela ia me bater. Era o que ela sabia fazer, bater. Sabe quando eu aprendi? Eu corria muito na igreja. Eu era meia molecona. E eu não ficava quietinha com as meninas. Eu ficava correndo com os meninos na igreja. E aí virava e mexiam, né? Os obreiros naquela época pegavam as crianças. Os obreiros me pegavam e me traziam para sentar perto da minha mãe. Ah, para quê? Era cintada quando chegasse em casa, não tinha jeito. Eu sabia que eu ia apanhar, ela só me olhava assim. Aí um certo dia ela falou, em casa a gente resolve. Ai meu Deus, esse em casa a gente resolve.
E aí, irmão, podia dar meia-noite, 1h da manhã, ela não esquecia. Um calor demasiado, e eu colocava calça, coberta, colocava um monte de coisa em cima de mim e ficava lá. Nunca orava tanto. Ai, Jesus, tomara que minha mãe esqueça, tomara que minha mãe esqueça. Não, a mãe não esquecia. Aí a luz acendia, a porta abria. E eu me lembro que ela tirou todos os cobertores e ela disse, não vou te bater, não. Só vou te dizer uma coisa. Eu desisti de você. Ah, irmão, eu preferi uma surra. Aí ela cobriu, fechou a porta e saiu. Ah, aquilo acabou comigo. Remoí a noite inteira. Porque dentro de mim eu dizia, se a minha mãe, que me ama, que me gerou, desistiu de mim, imagine o resto. Aí eu dei uma melhoradinha. Não foi 100% não, mas dei uma melhoradinha. Graças a Deus. Né? Então nós precisamos corrigir. Mas corrigir com sabedoria e amor. Tem horas, irmãos, que a palavra, se você vê que você vai dar uma palavra dura, uma palavra difícil, retém. Efésios, que nós lemos no texto áureo, sobre a ira. Colossenses capítulo 3 também vai falar para os pais não suscitar a ira aos filhos. Mas também, se não me engano, o Provérbios vai dizer, mas fiquem calmos. A ira não pode se recolher, o sol não pode se recolher e a ira permanecer. A ira acabando naquele momento, tá bom. O que ele está querendo dizer? Pode ser que pegue você num dia difícil. Chegou, conta para pagar, o patrão brigou lá no serviço, não deu nada certo, está tudo errado, e você não está entendendo o propósito, não está entendendo o objetivo, de repente a esposa vem expor um problema do filho, e é ali, naquele momento, que você não devia estourar e acaba estourando. Mas aí vai, pensa, volta, chama o filho, ó filho, vem cá, eu te corrigi da maneira errada, mas a correção ela precisa ser feita. Mas eu falei com um tom de autoridade, eu agi errado aqui. Mas a correção, vamos retornar à correção, ela precisa ser feita. A disciplina precisa ser feita, precisa ser aplicada, e vai ser assim. Amém, irmãos? Outra coisa assim que eu via muito quando a gente liderava adolescente, e o adolescente que vinha para a igreja, porque o pai obrigava, tem que ir, porque não vai apanhar, eu acho que é uma forma errada também, até porque ele não vem para a igreja com amor. No entanto, na época que a gente liderava adolescentes, muitos adolescentes chegavam em mim e falavam sobre isso. E nós ia retiro, quando chegava na hora de voltar para casa, eles diziam, ui, voltar lá para aquele inferno. Queriam qualquer coisa, menos a casa, né? É. Daí é onde muitos desses hoje não permanecem. Como a irmã falou, vai chegar uma certa hora e vão tomar decisão. Isso é um problema que vocês precisam observar. Meu pai não observou isso. Eu passava mais tempo na rua do que em casa. Eu não tinha paz em casa. Eu e minha mãe era Jesus. Mas eu precisei, graças a Deus, eu nasci de novo. Mas eu demorei, eu fui nascer de novo com 21 anos. Né? Foi quando eu saí de casa antes. E aí Deus me fez voltar com outro temperamento. Né? Porque nunca nem é só a mãe. Não, são duas partes. Né? As duas partes. E eu não tinha paz em casa. Iniciamos o ministério muito cedo. Eu vivia na igreja, porque na igreja eu sentia paz. Eu tocava, eu pregava, dava aula, orava, e tocava teclado no louvor, ministrava no louvor. Eu fazia de tudo para ter ocupação na igreja o dia inteiro, para não estar em casa. Porque 5 minutos que eu ficava em casa com a minha mãe, a casa caía. Né? Hoje eu não vejo a hora, né? Dia 8 é feriado, eu já liguei para ela, falei, mãe, vou ficar aí dia 8, 9, 10 e 11, porque foi dia das mães e eu não estive aí. Mas tudo é um período, irmãos, que a gente precisa ter maturidade, a gente precisa crescer. Amém? Pode falar, irmã. Quando você falou sobre esconder as coisas, desde o versículo 8, do segundo capítulo da Bíblia de Gênesis, fala que Adão ele se escondeu do pecado. Então isso já vem carregando uma consequência. É o pecado, né? É. De esconder as coisas. E os filhos têm isso com eles. Nós temos que ter atento a pequenas mudanças diárias. E é nessas atitudes diárias que vai se formar o caráter. Isso. É um brinquedinho que quebrou e escondeu, é uma balinha que pegou e não falou com a mãe que pegou. Então daí em diante começa a sequência. Isso. E achar que tudo é natural. Permissivo.
permissivo. Isso é muito preocupante. Eu sou muito atenta a isso, irmãos. Muito atenta a isso. Os irmãos, eu sou muito atenta a isso. A permissividade. Né? Porque a partir do momento que um pai recebe alguém em casa, né? E você tem um filho, uma filha, criança pequena, e acontece uma coisa na frente do pai, e o pai não percebe, o pai não vê, o pai não corrige, dentro da criança, isso pode. Isso é permitido. O momento que você não faz uma correção com o seu filho em alguma coisa, não uma correção autoritária de bater, de, né, tirar a varinha. Antes nós tínhamos por isso. Ninguém morreu não, irmãos. Não sou contra também não, porque ninguém morreu. Tá? Mas eu vejo maior resultado na explicação. Eu vejo muito maior resultado na explicação. Porque a igreja, infelizmente, a igreja que nós lidamos no passado, ela sempre tentou esconder, ela sempre tentou dizer não, é pecado. Não explicou por causa do pecado. Né? Nós não podíamos ter televisão. E o meu irmão, ele é fanáticozinho por filme. Né? A ponto de chegar final do ano, o pai só no final do ano foi ver o boletim dele, o Márcio estava repetindo por falta. Ele chamou o menino e falou: o que está acontecendo? Aí ele descobriu que o menino saía da escola para ir para a casa da minha tia assistir televisão. Aí o que ele fez? Ele foi lá, por falta de uma, comprou duas. Comprou duas e falou: você vai nesse tempo estudar, nesse tempo você vai assistir o que eu deixar, e nesse tempo você vai trabalhar comigo. Amém. O menino passou de ano, irmãos. Mas por pouco repetiu. Porque ele queria ter um negócio, ele queria ver um negócio que a igreja dava impedimento e não ensinava como usar. E tem coisas que não tem mais como a gente encontra, irmãos. Internet, Wi-Fi, redes sociais, não tem mais como encontra. Não dá mais para segurar. A gente precisa parar e orientar. E eu não sou mãe, mas se eu fosse, filho meu não dormia com porta fechada. Filho meu adolescente, criança, é porta aberta, irmãos. É porta aberta, e se possível for, desliga o Wi-Fi à noite, coloca o negócio lá do Wi-Fi no teu quarto, desliga, entendeu? E porta aberta, porque vocês estão descansadinhos, achando que seus filhos estão dentro de casa, e eles não estão. Eles estão em corpo presente, mas eles já saíram faz muito tempo. Porque a porta está fechada, a internet está ligada, e eles já estão por aí no mundo faz muito tempo. E vocês estão tranquilos, achando: não, meu filho é uma bênção que está lá dentro de casa. Oh, Deus, misericórdia, Pai. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Infelizmente, ele não era um bom exemplo. Por quê, irmã Alessandra? Porque se ele fosse bom exemplo, Deus não trataria ele com justiça. Tá? Por isso que eu não concordei muito com o exemplo de Samuel. Eu daria o exemplo de Davi. Em vez de Samuel, eu colocaria Davi. Você queria falar, Jefferson, parece? Eu daria Davi de exemplo. Né? Nós vamos ver que Davi... Meu Deus, em 1 Reis, eu marquei aqui, 1 Reis capítulo 1:6, Adonias vai querer o reino à força. Vai ter uma parte lá que vai dizer, o versículo 6, e nunca seu pai o tinha contrariado. Acha? Homem formado, barbudo. E o pai nunca contrariou ele. O pai nunca corrigiu ele. Que pai é esse, irmãos? Omisso à correção. É por isso que teve problemas. Muito dedicado ao reino. Muito dedicado às coisas materiais. Não deixou faltar nada. Meu pai não deixou faltar nada. Eu tenho tudo. Tenho roupa boa, o iPhone bom, tênis bom. Mas um pai negligente, ausente. Foi isso que Davi foi, só teve problema. Amnon deseja a irmã Tamar, ele vai lá, comete incesto, para não dizer que ele cometeu um estupro. E aí depois simplesmente abandona. Eu fico irritado por ler aquele versículo que o amor acabou. Né? Amnon falou, o amor não foi superior ao desejo, a tomar ela para si. Ela ainda orientou, ele disse, não, vamos ficar juntos, vamos fazer certinho, tem como resolver. Mas Amnon vai lá, cata a menina à força, tira a virgindade dela, e o pai não faz nada. Aí o irmão Absalão vai lá e toma as dores, claro.
vai lá, trama, mata o irmão da parte de pai. E aí? Uma tragédia atrás de tragédia, irmãos. De um pai que não sabe chamar, não sabe orientar, não sabe... Um homem segundo o coração de Deus. Mas que infelizmente não abriu a visão para a família que ele estava tendo. Para o que estava acontecendo. Né? Eli também não. E sabe o que eu acho interessante? E triste, né? Que quando Deus fala com Samuel, veja que ele chama Samuel e diz tudo que ele falou para mim, para você. Relata tudo. E Samuel ficou meio constrangido, assim, meio sem jeito. Ele falou, fala tudo. Capítulo 2, 1 Samuel. E aí Samuel vai falar. Olha a reação de Eli, irmão. De um homem que conhece a justiça de Deus, de um homem que conhece Deus, ele simplesmente é como se ele fizesse esse gesto, Jaime. Deus falou, o Senhor é Deus. Não era hora do homem rasgar as suas vestes, se colocar na presença de Deus e dizer, tem misericórdia, Senhor, de mim, da minha família, dos meus filhos, me ajuda, me orienta. Não, tá bom, Deus vai fazer. É o Senhor. E saiu. E vida normal, vida que segue. Os filhos profanando o santuário, os filhos profanando o templo, os filhos... porque é uma tratativa, irmãos. Esses dois exemplos são tratativas diferentes. Deus precisa frear isso, porque são homens que estão na frente de um trabalho e estão ensinando outras pessoas. Então Deus precisava parar. Deus precisava tratar. Deus chamou Elias, Eli avisou Samuel. Deus falou com Eli, corrigiu Eli. Mas mesmo assim não quis saber de nada, nem ele e nem passou para os filhos. E o preço disso morreu mais de 3 pessoas. A consequência. E o sacerdócio da família dele tirado, né, irmão Jaime? E o sacerdócio da família dele tirado. E a presença de Deus foi embora. Foi embora. Levou-se a presença da arca, né? Levou-se a arca, os filisteus levaram a arca e foi aí que com a notícia, na guerra, seus filhos morrem, com a notícia, ele já, né, gordo, que só comia, né, gordo, ele sem visão por causa da idade, cai, quebra o pescoço e morre. Eu não ouvi, desculpa, irmã. Por isso que a gente tem que ficar atento desde quando nasce até tornar-se adulto do homem. Porque quando há esse percurso todo, a consequência foi só aumentando. Né? Sim. A gente sempre ouve, né? O pastor Christian também sempre falava. Irmão, não é assim, cheguei e pequei. Não. O negócio vai acontecendo todo dia. O seu corpo dá sinais. A sua vida espiritual também dá sinais. O corpo dá sinais. Se você amanheceu hoje com febre, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que verificar. Né? Eu estou com alguma infecção, seja ela urinária, seja ela... Eu tenho que analisar. Tem alguma coisa errada. Eu não posso simplesmente ignorar. Aí eu ignoro hoje, ignoro depois. Aí quando vai ver, o diagnóstico é terrível. Porque já se formou, o câncer já se formou, já não tem mais o que fazer. Então, vamos acordar. O fracasso dos pais, relapso com os filhos. Omissos para com os filhos e a isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Veja bem, Eli, irmãos, ele não corrigiu nem a sua postura e nem a postura dos filhos. Ele também continuou no erro e continuou com os olhos vedados aos erros dos filhos. Os filhos pecavam, contaminavam o altar, retiravam, desobedeciam. E olha que coisa, os irmãos são mais conhecedores do que eu, mas a palavra de Deus ela é tão perfeita que havia parte dos sacerdotes. Deus havia separado uma parte especial para os sacerdotes, depois que queimasse a gordura, depois que fizesse todo o procedimento, reservava a parte do sacerdote e levava para eles. Ninguém estava passando fome não, irmão. Ninguém estava passando necessidade não.
Ai, coitadinha, porque teve necessidade. Me lembro que um dia eu estava na feira e eu tinha uma banca de aviamentos, né? Uma banca de 7 metros e eu era... 20 anos, eu era terrível, irmãos. Eu tomava conta de tudo sozinha. E aí, um guri passou e pegou alguma coisa e saiu correndo. Olha a cabeça da pessoa. Eu deixo uma banca sozinha de 20 metros e vou correr atrás do guri. E eu corria. E eu corri atrás daquele guri. Corri. Ó, irmão, quantos quarteirão eu corri, eu não sei. E eu corri lembrando, meu Deus, deixei a banca lá sozinha. Eles podem levar tudo. E eu aqui correndo atrás desse guri. Corri até pegar. Peguei, trouxe ele pelo colarinho ali na banca. E aí já se aglomerou gente ali. Eu falei, tu vai ficar aqui. Eu peguei ele, mas não peguei a mercadoria. Eu falei, tu vai ficar aqui até o teu companheiro de roubo vier aqui devolver a mercadoria. Um gurizinho. E ele começou a chorar. Eu falei, não adianta chorar. Não adianta chorar. Eu quero a mercadoria de volta. Aí se aglomerou os adultos, né? Os adultos, um fala isso, outro fala aquilo. Fala, mas ele estava com fome. Eu olhei bem. Ele deve ter pego porque estava com fome. Eu olhei para a mulher. Aí a mercadoria voltou. Era uma caixinha de alfinete. Alfinete. Eu olhei bem para a mulher. Eu falei, a senhora está olhando a minha banca? A senhora está vendo o que eu vendo? Ele pegou o alfinete para comer, dona? Entendeu? Então, a atitude dele não justifica, não. Ele não pegou nada para comer, ele pegou porque a índole dele é essa formação que ele está tendo, é esse ensinamento que ele está tendo, e não venhamos justificar. Né? Os direitos humanos, ele vem aí passando a mão em tudo, e criando filhos assim, criando uma geração assim. Ai, coitadinho, ele não teve criação, ele não teve formação, ele não teve isso. E aí é o que nós vemos, uma sociedade perversa, né? Pessoas matam por qualquer coisa, roubam por qualquer coisa, tomam a vida do outro por qualquer coisa, porque está todo mundo querendo passar a mão. E aí isso está entrando dentro dos lares. Né? Aí vem uma lei, né? Acalmou um pouco agora. Né? Mas nós cansamos de ver pais dando testemunhos que, quando iam corrigir os filhos se levantavam e diziam, eu vou chamar a polícia. Porque você não pode fazer isso comigo. Você não... Claro, irmãos, a correção física ela precisa ser moderada. Se ela for necessária, precisa ser moderada. Eu ainda sou a favor da correção física, me perdoem. Né? Se eu tivesse filho, eu ainda aplicava um momento ou outro a correção física. Eu tenho 48 anos. Se meu pai me chamar em casa e querer me bater, irmão, eu vou abaixar a cabeça e deixar ele me bater. Porque ele é meu pai. Né? Mas a correção verbal, ela... sabendo ser aplicada com sabedoria, ela surge muito efeito. Minha mãe falava uma vez, falava 2 vezes, a terceira vez não tinha jeito. E comigo era 10 vezes, então eu precisava apanhar mesmo, não tinha jeito. Não aprendia na terceira. Né? Mas olha aí, não deu muito boa coisa não, mas deu uma coisinha boa, eu acho. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Omissos para com o filho. O texto de 1 Samuel 2:12 diz que eles eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Né? A palavra Belial, em algum momento aqui, explicou como ser filhos imprestáveis. Né? Mas pessoas que estão no erro, que estão no pecado, porque nós vamos ver capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, que Eli vai chamar a Ana, né? E aí ela vai falar, eu não sou filha de Belial. Ou seja, eu não estou em pecado. Eu não estou bêbada. Eu não estou em pecado. Eu estou necessitada de uma coisa, de um filho. Eu estou aqui me lançando, pedindo. Né? Então, de repente, era um termo usado na época para conotar e demonstrar que as pessoas estavam em pecados, não tinham utilidade nenhuma, estavam no erros, eram imprestáveis. Né? No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Os filhos de Samuel, eles já eram um pouco materialista, né? Eles estão perto do poder, eles foram colocados para ser juízes em Berseba, eles estão próximo ao poder, próximo às oportunidades que ele tem, e aí eles se tornaram profanos, avarentos. Os filhos de Eli tornaram-se prostitutos, tomaram mulheres para si, ou seja, o pecado estava
eu vou usar um termo vulgar, correndo frouxo. Mas é pecado aqui, pecado ali, e os pais não conseguiam brecar isto, né? Nem Eli e nem Samuel. Eu vejo que a postura de Samuel, de repente, deveria ser outra, né? Como eu falei no início, filho, está em pecado? Não, eu sou o primeiro aqui. Vou colocar, vou retirar. Vai ficar, falar hoje a palavra disciplina, meu Deus, até arrepia, né? Mas vou causar em você uma certa correção. E qual é a correção? Vou tirar. Não vai ser mais juiz, não. Vou tirar. Mas não, vou tirar, não tem condição. Vocês estão profanando, vocês se tornaram avarentos, ambiciosos, estão roubando a casa do Senhor. Não, vou tirar. Só que aí não fazem isso. São permissivos, e aí, irmãos, quando a bola de neve forma, aí já o estrago é muito maior. Vocês devem ter aprendido na lição de Sansão. Nada começou assim, ó. Sansão já dava sinais que ele tinha um problema com mulheres. Sansão já estava dando sinal. Você repara, teu filho já pode dar sinal que ele está tendo problema com dinheiro. Tinha um dinheiro aqui, o que aconteceu? Aí o pai prefere fingir que não vê, irmãos. Entendeu? Esposa, tinha um dinheiro aqui. Não peguei. Tem você e 2 crianças, alguma coisa está acontecendo. Se você não pegou, você não pegou. E precisa ficar esperto, irmão. Precisa ficar esperto. Para bater, Não, porque se ele faz isso hoje, na tua casa, amanhã ou depois numa empresa, ele vai achar que ele pode fazer também. Filha, você tinha R$10 aqui, você pegou? Vai começar a chorar e vai dizer, pai, eu peguei, eu queria comprar um doce. Não, filha, tudo bem. Só que a próxima vez, o dinheiro é de quem? É teu, papai. Então, só pedir para o papai. Papai, tendo condição, o papai te dá. Mas se estiver aqui em cima, não mexe. Não mexe em nada que não é seu. Olha aí. Mas cansei de ver. Né? Cansei de ver pessoas mexendo no que não é dele, fazendo o que não... Aí dão o quê, irmãos? Mexeu no que era do pai, mexe no que é da igreja, mexe no que é do patrão, e assim vai. Né? Então a gente precisa ficar esperto. Vamos terminar. Aleluia, com a conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. Põe para mim, irmãos, e nós vamos terminar. Alguns versículos, os jovens devem estar chegando. Provérbios 23, do 13 ao 14. Olha que lindo. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, não vai morrer, irmão. Ela não vai morrer. Continua. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A versão testamental, ela diz o termo fustigarás, que é o castigo, né? Diz assim, tu a fustigará com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que coisa, irmãos. Aí não, prefiro ser omisso. Amor, 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 amor. O amor corrige, irmãos. Olha a tua responsabilidade com o castigo que você impor, com a vara, com amor, com cuidado, com temor, com zelo. Explica. Eu gostava do meu pai por causa disso. Meu pai tinha mão pesada, é homem, né? Mas meu pai chegava com a varinha, ele limpava uma varinha da árvore em qualquer lugar. Ele chegava e falava, você sabe por que você vai apanhar? Eu já começava a chorar. Interessante que os pais, não sei se vocês faziam isso. Ele olhava e falava, não chora. Como não chorar? Eu vou apanhar. Não tinha como não chorar. E ele dizia, não chora. Olha para mim. Ele exigia de mim calma
Entendimento. Ele exigia de mim entendimento. Ele dizia, você sabe por que você vai apanhar? Eu sei, pai. Ele falou, você quer que eu explique melhor? Não, pai, eu não vou fazer mais, pai, eu não vou fazer mais, pai, eu não vou fazer mais. E aí ele falou, vão ser 8 varadinhas. Pá, 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 pá. Pronto. Ele falou, tomara que eu não precise voltar aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Olha que interessante quando Paulo está... E eu vou terminar, pastor. Cadê os jovens? Olha o que Paulo vai dizer em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, e o último versículo. Ele vai dizer como um pai que cuida da igreja. Ele vai perguntar, o que vocês querem? Vocês querem que eu vá convosco em amor? Ou vocês querem que eu vá convosco com a vara? Ele já está perguntando, eu vou aí conversar com vocês. Eu estou mandando uma carta, estou tentando arrumar tudo. Com palavra, com zelo, com amor, com mansidão. Mas o que vocês querem? Vocês querem que eu vou aí com amor ou com a vara? Nós, como os filhos de Deus, o que nós queremos? Como nós queremos ser tratados? Com o amor de Deus ou estamos precisando passar pela varinha dele? E se ele passar, irmão, com a vara, aceite a correção do Pai, porque não tem nada melhor do que sermos corrigidos pelo Pai. Seja o Pai do céu, seja o Pai na terra, porque isso significa que Ele nos ama. Amém. Nem tossi. Quantos podem agradecer a Deus por essa aula? Ótima aula, maravilhosa. Vamos cantar o hino 106 da nossa harpa, enquanto as classes vão chegando. Falta classe ainda? Acho que não, né? É só tirar a oferta. Vamos cantar só um verso e o coro, 106 da nossa harpa. (106) da nossa harpa, Sol maior. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza. Sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Pode tirar o verbo? Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, eu sustento, grande contento, e me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida, e pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente santo, pois me ama e derrama do meu ser celeste. Amém, meus irmãos? Eu acho que assim ninguém sabia, né? É bem estranho, para mim já é velho, para vocês de novo. Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos pela mensagem que foi exposta aqui, foi ministrada. Cada um que está aqui, pai novo, pai de meia idade, outros já venceram o seu prazo, mas sempre somos formadores de opinião. E a Bíblia é uma referência, é uma instrução correta no que diz respeito a todo o comportamento de um fiel que na terra está. Abençoa esta igreja, abençoa essas famílias e os nossos professores que ministram aqui a palavra de Deus. Amém. Pode sentar?
Vamos lá, irmã Tânia, faz o teu papel aqui. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Cordeirinhos de Cristo. Título da lição: Jesus tem poder sobre todo o mal. Jesus tem poder sobre todo o mal. Tema orientação: volte para casa. Volte para casa. E conte o que Deus fez por você. E conte o que Deus fez por você. Lucas 8:39. Lucas 8:39. Livre estou, livre estou, pela graça do Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Juniores, Josias e Rode. Mas quanto a mim, o Espírito Senhor me amor pela justiça e coragem, para condenar os pecados e declarar o povo de Israel. Miqueias 3:8. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Adolescentes Samuel e Miriam. Posso perdoar e amar. E o texto do dia? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime inimigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, removou minhas trevas. Jovens, desculpa, perdi minha colinha aqui. Lição número 8, título da lição: Avançando o coração sábio. texto principal. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Salmos 90:12. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Adultos, Gessé e Joquebede. Título da nossa lição: a importância da paternidade na vida dos irmãos. Texto áudio: porque sair aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor.
Pode sentar? Foi bom estar aqui ou não foi? Quantos pais poderiam estar aqui? Pelo menos pai novo, né? Para estar aprendendo a criar seus filhos. Irmão, a natureza ela é tão